é um modelo novo que todas as pessoas devem se adaptar. E é um grande aprendizado. Assim como eu vi, né, minhas tias esperando ligação. Quem conhece vai saber. Campo Mourão para Londrina, Londrina para Ourinhos, Ourinhos para Sorocaba, não sei porquê, e Sorocaba para São Paulo, com telefonista. Essas mesmas mulheres estão no grupo do WhatsApp. Né? Então a mudança foi muito grande. Agora, se adaptar a coisa boa é fácil, né? Então eu tenho um carro popular, compro uma Mercedes, eu estou bem. Né? Agora eu moro numa casa imensa, com jardim, com não sei o que, eu vou morar em cima do outro. Né? E o outro faz barulho na minha cabeça. Né? Então, aí você começa a confusão. Vamos começar pela vizinhança. Então, vocês gostaram do filminho, gostaram? Agora nós vamos passar outro filminho. Vamos falar sobre o caso de Alphaville, que eu acho que vai ser um dos casos de maior repercussão nesta sexta-feira. Atenção, eu vou explicar a história e você vai assistir com a gente aqui a reportagem. Uma briga de vizinhos num prédio de luxo termina com 3 pessoas mortas. Isso em Alphaville, aqui as imagens do casal. Olha só, o casal estava ouvindo música. O vizinho que estava no apartamento de baixo se irritou, reclamou. Foi ao ataque. Uma criança de apenas 1 ano e meio foi testemunha desse crime terrível. O bebezinho de colo foi encontrado ali, diante daquele cenário de crime. Vamos ver a reportagem agora, 6h31. A foto feita pela Polícia Civil mostra a porta que dá acesso a um dos quartos do casal. Nela, há marcas de 3 tiros. São sinais de um crime chocante que aconteceu neste prédio de luxo na região de Alphaville, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Miriam Cecília Amistalden Baita, que completaria 38 anos nesta sexta-feira, e o marido dela, Fábio de Rezende, de 40 anos, que era subsíndico do prédio, foram mortos a tiros pelo vizinho, porque estariam fazendo muito barulho. O empresário Vicente D'Alessio, de 60 anos, morava no 11º andar, no apartamento de baixo. Segundo a polícia, Vicente invadiu armado a residência do casal. No corredor que dá acesso aos quartos, Miriam foi atingida por um tiro. O marido ainda tentou se proteger atrás da porta, mas também foi baleado. O filho do casal, de 1 ano e meio, estava no apartamento e não se feriu. Então, mas tem mais um pouquinho, aqui não pegou mais um pouquinho, né? Não. E ele desce e se mata. A hora que ele percebe o que ele fez, ele se matou. Você viu que eles falaram que foram 3 mortos, né? É porque ele se suicidou. Então, briga de vizinho, o síndico tem que intervir? Acho melhor. Hã? Com certeza. Né? Ah, mas olha, eu fui orientado para não intervir. Mas quando você não intervém, você deixa isso escalar. Ela não vai parar porque não interveio na briga. Agora, como você vai intervir? Você tem essa capacitação? Então, tem síndicos que têm. Então, a Vera tem, o Gerdel tem. Posso falar porque eles foram meus alunos. Né? Então, assim, eles têm essa capacitação de não fazer a mediação, mas conseguir, num primeiro momento, com técnicas, amenizar uma situação. Não deixar escalar, não deixar potencializar. Porque o síndico, ele tem que fazer a mediação? Não, do jeito que é o jeito correto de ser feito, né? Quando eu falo correto no sentido da formalidade que acontece na mediação, o síndico não, mas você vai fazer curso para síndico? Vou. O síndico tem que ser um boxeador? Não. Ele tem que ser um síndico mediador. Ele tem que ser um síndico pacificador. Essa é a ideia. Né? Não, você não é um mediador, é um síndico pacificador. Com essas técnicas ele consegue amenizar muito. Né? Eu já escutei de uma aluna, uma outra colega nossa, eu falei para ela, você nunca manda nada para mim? Ela falou, quem mandou você dar aula de direito para mim?
Eu mesmo dou conta. Eles nem percebem. Ela falou para mim, ela é uma figura. E eles nem percebem. Eu falei, que bom, né? Então tá bom. E aí o que acontece? Nós temos hoje, um dia um rapaz de marketing, ele falou assim para mim, Pretel, você quer saber o que tem dentro do teu celular ou você quer apertar o botão e ele falar? Eu falei, eu quero apertar o botão e ele falar, pouco me importa o que tem lá dentro, eu só quero que ele funcione. Então você não fique dando aula para síndico do que é, como é que é a teoria, não sei o quê. Você tem que dizer para ele qual é a utilidade daquilo que você faz. Né? Então, vou dizer para vocês, tem quem conserta a piscina, tem quem conserta telhado, tem quem conserta a bomba d'água e tem quem conserta conflito. Né? Você tem um outro profissional dentro do mercado que pode, como eu já falei, aproximar as partes, não com o intuito do acordo, mas com o intuito de aproximá-los. Se eles conseguirem finalizar com um acordo, melhor. O mediador, ele tem a confidencialidade, ele tem a imparcialidade, né? Então, fria. Oi? Cabeça fria. Não, ele é dever de ofício. A gente tem como dever de ofício a imparcialidade, a neutralidade e o sigilo. Então, a mediação, eu nunca posso dizer o que é que aconteceu naquela mediação. Tá? Então, eu respondo por isso. O mediador, ele não pode ser testemunha de nada. Nada. Ah, eu fiz uma mediação entre as duas, uma pega e me convoca para ir lá de testemunha. Eu vou lá e falo, ó, não posso, eu sou mediadora. Eu não posso dizer o que aconteceu numa sessão de mediação. O termo técnico não é audiência, é sessão de mediação. Tá? E aí vocês falam para mim, mas é só entre vizinhos? Não. Na realidade, o condomínio, assim como as empresas, nas empresas você tem conflitos verticalmente. Né? Então, gerência, diretoria, departamento, né? Chão de fábrica, você tem conflitos horizontalmente entre os setores. No condomínio, nós temos conflitos entre síndicos e moradores, nós temos entre moradores, nós temos entre prestadores de serviços e visitantes, nós temos conflitos de todas as ordens. Nós temos com o fornecedor também. E aí no condomínio eu sempre falo, né? Aqui o jargão que quer, eu vou pegar um condomínio, não é assim que a turma fala? Eu peguei um condomínio, eu não sei por que ficou essa expressão, mas a turma fala, eu peguei um condomínio. Muito bem, ninguém quer perder cliente. Se você tem num contrato estipulado a mediação antes de uma ação judicial ou de uma arbitragem, se você tiver num contrato ou não, a mediação ou não, aí você chega e fala, olha, vamos fazer uma mediação? Podemos fazer uma mediação? Se tiver no contrato, melhor. Se puder escolher já uma câmara adequada para aquele tipo de conflito, melhor ainda. Mas se não tiver, olha, porque às vezes você tem um contrato lá com 20 cláusulas, uma cláusula está dando problema. E você vai perder um cliente por conta de uma cláusula que não foi conversada. Mas eu tentei conversar com ele e não deu. Mas com a ajuda de alguém que é capacitado para ajudar naquele diálogo, né, é muito importante. Aí eu tenho que falar para vocês o seguinte, que existe a mediação e a conciliação no setor público e no setor privado. Né? Então, no setor público, ele funciona o Sejusc. Alguém aqui conhece o que é Sejusc? Eu já fui no Sejusc. Sabe o que é um Sejusc? Já foi? Eu? Já fui conciliador. Então, foi o conciliador. Tá. Então, assim, Sejusc, Centro Judiciário de Soluções de Conflitos
e cidadania. Esse é o nome, né? Quando vai aprender o que é mediação e conciliação, tem que começar decorando o que é o nome do local. Mas, enfim. Então, todo fórum do país tem o Sejusc, né? Então, e por que existe o Sejusc? Você chega, faz a sua reclamação e aí o tribunal, através do Sejusc, envia uma carta convite. A mediação e a conciliação, ela não é obrigatória. Então, não é uma intimação que vai, é uma carta convite. A pessoa pode aceitá-la ou não. Ela pode comparecer ou não. Vai ter algum prejuízo para ela? Nenhum. A não ser quando aquela parte que a convidou, o advogado junta e fala assim, olha, eu tentei, ela não veio. Muitas vezes os juízes não vêm não tão bons olhos, né? E muitas vezes ele marca uma audiência de conciliação. Então, assim, e no Sejusc, que é pago, hoje em dia existe um valor que é o valor da remuneração dos mediadores e conciliadores. Então, existe uma tabela de acordo com o valor envolvido. Ela começa com quanto hoje? 70 e pouco? 74, né? O valor mais baixo é R$ 74,00 a hora. E aí você pode escolher esse mediador? Não. É como o juiz, é aquele que estiver lá no momento, aquele que foi designado, você não pode escolher. O fórum funciona, o Sejusc, ele vai funcionar no horário do fórum. Você vai ser intimado para a audiência naquele horário, né? De segunda a sexta, se não houver feriado, porque no feriado o fórum não trabalha, né? Então, tá tudo certo. E aí? E aí você pode fazer uma câmara privada. Então, a Pretel, Mediação e Arbitragem, é uma câmara privada. O que é uma câmara de mediação? A câmara de mediação, você tem o trabalho que faz o Sejusc dentro do lugar privado. Mas a câmara, ela pode ir até o condomínio, ela pode atuar em assembleia, ela pode atuar à noite, ela pode atuar sábado, domingo. Ah, mas vai ter quem vai à noite? Vai. Né? Às vezes as pessoas não podem durante o dia. Vai à noite. Não tem problema nenhum. Ah, sábado e domingo? Às vezes o condômino está morando na Europa. No fórum ele não consegue entrar, porque no horário não bate. Né? Na Câmara, sim. Ele consegue participar. Então, e você pode fazer o quê? Junto com a outra pessoa, escolher o mediador numa Câmara. Então, você tem uma lista de pessoas com as suas qualificações e você escolhe quem você quer para poder lhe auxiliar. Não é o melhor dos mundos? Então, eu falo sempre que, do mesmo jeito que você tem a escola pública, a escola privada, você tem hospital público, hospital privado, você tem a mediação e a conciliação pública e a mediação e a conciliação do setor privado. É uma questão de escolha. E quem é que pode auxiliar nisso? E tem também online ou não? Tem online também, tem bastante online até, né? E quem é que pode auxiliar nisso? Quem pode dar toda essa orientação? O advogado. Quando começou a mediação, a conciliação lá atrás, criou-se o estigma que o advogado não era bem-vindo. O negócio ficou meio esquisito. Por quê? Porque a mediação e a conciliação nasceu nos consultórios de psicologia. Então, era família, as psicólogas não precisavam de advogado. Não era necessário. Agora, dentro do fórum, por que é necessário o advogado ou na Câmara? Né? Porque é ele quem vai assessorar o seu cliente, dizendo se aquilo é legal ou é ilegal, porque eu, enquanto advogada, na hora que eu estou mediadora, eu não posso dar uma orientação jurídica, nenhuma. Né? Se eu der uma única, eu sou punida, eu não posso fazer isso.
Então, que a pessoa vem e ela... Perdi o raciocínio. Gente. Só uma parte, é que conciliador e mediador não necessariamente tem que ser advogado. Exatamente. Então, o advogado, ele vem para assessorar durante a sessão e para, junto com o outro advogado, se tiver um advogado, tem que ter outro. Não dá, porque senão há desequilíbrio. A redação do acordo. Né? Então, tudo isso deve ser observado. Por isso essa necessidade da implantação da mediação. Vejam bem, eu criei uma figura que chama personal mediador. Quando eu não tenho que fazer, eu fico criando coisa, né, Vera? É uma coisa impressionante. Né? A mediação condominial. Né? Eu fiz o meu trabalho na Escola Paulista da Magistratura e criei a mediação condominial. Foi isso que aconteceu. Meus colegas falavam assim, não existe isso, Pretel. Eu falei, não existia, eu vou fazer o trabalho, passou a existir. Só existia familiar e só existia empresarial. Né? Então, as outras não existiam. Hoje em dia, agro já achou que é muito bom, né? Agro já achou que é muito bom ter. Por quê? Porque você não se expõe. Você não expõe a tua empresa. Você não expõe o condomínio. Hoje, essa matéria de Santana de Parnaíba, ela é de 10 anos atrás. Hoje os condomínios não se expõem mais. Por quê? Porque desvaloriza. Então, o advogado chega e fala, olha, não é para chamar, não é para isso, não é para aquilo. Por quê? Porque vai desvalorizar o imóvel. Né? Nós tivemos um caso em que o condômino chamava a polícia todo santo dia. Todo santo dia. Aquele condomínio desvalorizou na região. Ninguém mais queria comprar lá. Eu sabia que ia ter problema. Porque não sabia qual era o problema. Qual era o problema, né? Ele só sabia que tinha polícia na porta. Né? Então, assim, é muito complicado. Eu costumo dizer assim, quando eu tenho... O que é o personal mediador? São experiências assim, muito gratificantes, por quê? A primeira vez vai a circular, né, para o condomínio, que vai ter lá uma vez por mês, ou uma vez cada 15 dias, alguém para escutar, em vez de escrever no livro de reclamação, ou onde seja lá onde for. Eu falei que depois do livro de ocorrência, né, inventaram o grupo do WhatsApp, que é pior, né? 1000 vezes pior. Eu já reclamava do livro de ocorrência 1000 vezes pior. E aí, essa pessoa, ela vai, o outro vai e fala. E chama depois o condômino para conversar. Né? Isso tem dado muito resultado, mas muito resultado. E aí, a circular se passa uma única vez. É rádio peão, rapidinho, todo mundo sabe qual é o dia. Sabe? Dependendo do tamanho do condomínio, tem que fazer agenda. Né? Então, assim, é bem interessante. Por quê? Porque a hora que você escreve, a gente não fala a letra fria da lei. Porque a hora que você escreveu com raiva, está escrito. Acabou. Não dá para voltar para trás. Né? Então, e o ideal, o melhor dos mundos, né? Eu sempre argumentei que poderíamos colocar a mediação no regimento interno, porque é o dia a dia do condomínio. Já teve colega que reclamou. Então, para não ter briga doutrinária, se pode, se não pode, eu falo sempre para os advogados que estão refazendo as convenções, coloque a mediação primeiro, porque muitas vezes, não foram poucas as vezes, que eu escutei, não fui eu que fiz. Eu levei uma advertência e não fui eu. Eu tive uma multa e não fui eu. Mas aquilo começa a escalar. Então, é nesse aspecto que a gente tem que tomar cuidado. E por que eu fiz esse trabalho todo? Porque eu estava síndica. Eu estava síndica, tinha vários conflitos a serem resolvidos,
e eu resolvi aplicar o que eu estava aprendendo na pós-graduação e fazer o meu trabalho voltado para condomínio, né? Então foi essa a ideia. Então, assim, rapidamente, gente, perguntem aos seus advogados o que é a mediação, perguntem como é que vocês podem utilizar, eles vão ajudá-los tanto nas empresas quanto nos condomínios, eles poderão ajudá-los a realmente decidir qual é o melhor caminho para o caso concreto, né? Então, eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Aqui também a gente fala de arbitragem, mas hoje não vai dar tempo de falar, eu só vou dar esta pincelada, porque até tem... Oi? Vamos convidá-la novamente para falar. A arbitragem, ao contrário da mediação e da conciliação, ela não é um processo, ela não é um procedimento conciliatório. Ela é um procedimento adversarial e que existe uma sentença arbitral que se equipara a uma sentença judicial, né? Então aí aí não tem ninguém tentando pacificar. E aí, um dia um colega falou assim para mim: nossa, Pretel, você parece a Madre Teresa de Calcutá, né? Olha, não pode brigar, olha, tem não sei o quê, olha, sei lá. É porque eles pegam o meu pé, viu, gente? Vocês não acreditam, mas é real. Ainda mais os advogados, né? Ainda Que mais. acham que, havendo a mediação, eles vão perder. Eles acham que vão perder. Mas assim, mas não vão perder. E os que não se modernizaram ainda vão perder. Eu falo para eles, gente, pensou um mico, teu cliente vai no churrasco, o cunhado dele fala para ele: nossa, teu processo está rolando? Não, meu advogado me levou para um negócio aí de mediação, de conciliação, resolveu em 10, 15 dias, um mês eu resolvi. Então, é isso que eu ia falar para você. Então, e se tiver... de judicializar, que vai demorar anos a fio, e gastos também. E também tem... Fazendo, às vezes fazer mediação, que tudo se resolva, apazigue, que não perca o valor do imóvel, não perca tantas outras coisas que envolvem, né? Uhum. Eu acho que realmente... Às vezes as pessoas me perguntam assim, pela sua experiência, quando eu estou de advogado, pela sua experiência, doutora, quanto tempo vai levar o processo? Eu falo, pergunte a Deus. Não, mas doutora, pela sua experiência, a senhora tem que ter uma noção de tempo. Pergunte a Deus. Eu não tenho, eu não vou falar nada. Por quê? Eu dependo do cartorário. Eu dependo, talvez, de um perito. Eu dependo de um juiz. Cabeça do juiz. Às vezes eu dependo de um promotor. Ó, até agora eu já falei 4 personagens fora eu no processo. Como é que eu vou saber em quanto tempo cada um vai fazer o quê? Quantidade de processos que cada um tem na mesa. Então, assim, é muito complicado. Então, hoje você vai vender o quê? Olha, eu estou entrando no seu processo hoje, um dia ele acaba, tá? Um dia ele acaba. Tem coisa que é processual, tem conflito que é direito, que nós temos que decidir pelo processo judicial, não ter matéria de direito, como a gente fala. Sim, tem coisa que é só pelo judicial, matéria de direito. Agora, tem fatos, em especial nos condomínios, que às vezes os juízes mandam voltar para a Assembleia. Ter um mediador em Assembleia é bom, é o ideal, é o melhor dos mundos, E aí, terminando a minha palestra, que ela já levantou lá, ó. Ela tá ali, ó. Olha lá. Né? Voltando na Madre Teresa de Calcutá, eu falo para os colegas o seguinte: olha, não é questão de olha, vamos se apaziguar, olha, nada disso. A paz, essa frase é minha, a paz valoriza o seu patrimônio. Se você for vender um imóvel e falar assim, olha, aqui eu tenho paz, você passa a ter um valor agregado, né? Você passa a ter uma situação boa.
Todo mundo quer morar num lugar que tem paz. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Então, a ideia é justamente essa. Uma outra questão que às vezes as pessoas falam, você não cansa de falar de mediação? Eu falo, as pessoas não cansam de fazer conflito. Oi? Isso serve também para a questão da lei de Stalker? Também. Serve? Mas antes de chegar no crime, né? A hora que chega no crime, aí você tem uma outra figura que eu acho que deveria ser muito mais difundida, e se vocês quiserem depois também uma palestra sobre isso, é justiça restaurativa. Tá? Nós queremos. Perfeito? Olha lá. Queremos. Oi? Parte da sua fala, se você me permitir. Lógico que permite. Boa noite a todos. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, então vou fazer uma dobradinha aqui. A gente está com o Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior tribunal do país e acho que do mundo em termos de volume processual. Eu acho que a mediação, a conciliação compõem aí os métodos alternativos de resolução de conflitos e é uma aposta, porque a judicialização da vida cotidiana não leva absolutamente a nada. Não é que a gente quer acabar com a advocacia, não é isso, mas a gente quer uma outra forma de resolver conflitos humanos, né? A partir do diálogo, a partir, enfim, da composição de um acordo que seja bom para ambos. E às vezes ambos vão ter que também recuar, né? Então é nesse sentido que a justiça restaurativa é uma outra aposta no sentido de reparação do dano, né? E que a criminalização muitas vezes das relações humanas não gera um processo pedagógico, né, de aprendizado e de reparação, né? Às vezes basta sinto muito, vamos aqui caminhar de um outro jeito daqui para frente. Então, é uma aposta, eu acho que o Condor Center acertou em cheio trazer a Pretel, e assim, acho que daqui para frente é um serviço super importante que a gente vai organizar aí, né? Sim. E aí, para finalizar, antes que você levante aquele negócio de novo, tem aqui que eu vou arrumar um conflito aqui, ó. Então, assim, essa historinha não é uma historinha diferente de muitos que vocês já viveram, escutaram, ou já, para alguns talvez seja nova. A pessoa vai fazer a festa de aniversário do filho dele, e aí ele coloca no orçamento da festa bebida, salgadinho, o mágico, né? Um ano, né? O mágico, tem tudo no ano, né? Tem uma festão, a multa do condomínio, ela entra no orçamento da festa, não é? Sim, ela entra no orçamento da festa. Quando a mediação está lá, na convenção, a pessoa é verdade. Fala, tá vendo? Não me Já tem gente que pagou e falou assim, eu já sei que eu vou levar multa, tá? Quanto que é a multa? Não, porque vai ser festa de despedida, ia morar em outro país, no caso, né? Ele falou, a gente chamou todo mundo e eu sei que vai arrebentar. De quanto que é a multa? Eu falei, oi? Quer dizer, eu vou arrebentar, às vezes você tem uma criança doente, você tem um idoso, você tem uma criança especial, você tem N problemas, né, dentro do condomínio, e aí a pessoa resolve que ela vai fazer a festa pagando a multa. E aí eu digo também que a mediação condominial ela é uma medida socioeducativa. Por quê? A hora que eu faço, se ela estiver na convenção, é obrigatório ele comparecer. E aí ele vai escutar assim, boa tarde. Meu nome é Marisa Pretel, eu estou aqui como mediadora para aproximar vocês para um diálogo. Então eu preciso saber, vocês vão risar, né? Eu fico com a cara mais séria do mundo. Faz 20 anos, estou falando para ela, eu vou fazer 20 anos que eu estou no tribunal. Eu não sou funcionária do tribunal. Eu sou nomeada no tribunal, conciliadora e mediadora. Mas eu falo, eu tenho mais tempo que muito funcionário. Ela falou, tem mais tempo que eu. Né? Eu vou fazer 20 anos no ano que vem no tribunal.
Então, assim, a gente, lógico que naquela hora você está na posição. Parcial, né? Imparcial, neutra, né? E com todo o sigilo do mundo, confidencialidade. Só que eu vou ter que falar para ele como é todo o procedimento. Todo. Eu vou ter que levar, eu tenho que explicar para aquelas pessoas, a cada mediação que eu faço, o que elas estão fazendo ali e como é que é todo o procedimento. Correto? Correto. Muito bem. Isso eu levo pelo menos uns 10 minutos. Se eu vejo que o cara está com pressa, eu levo 15. Tem que para conciliar, porque eu tenho que ir mais devagar para ele assimilar, não é sacanagem. Vocês deram risada, mas é de boa. É para ele poder entender o que ele está fazendo ali, qual é o papel dele ali. Muito bem. Aí eu começo a escutar um lado e outro lado, para ver com as técnicas adequadas para que ele se aproxime. Muito bem, até aí está tudo certo. Esse mesmo sujeito, daqui 6 meses, ele já perdeu hora, né? Pelo menos 1 hora da vida dele, ele perdeu ali sentado. Daqui 6 meses ele faz outra coisa. Antes da advertência, ele tem que ir. Aí ele vai falar, na hora que eu começar a falar, ele fala assim, mas eu já sei como é que é, mas é meu dever de ofício, eu tenho que explicar. O senhor me perdoa, mas eu tenho que explicar tudo de novo. É mais 1 hora que ele vai perder ali. Talvez na terceira vez ele comece a ponderar se vale a pena ele perder 1 hora da vida dele cada vez que ele fizer uma bobagem. E aí? Se ele não comparecer? Aí sim, a multa que seria, se for o caso de uma multa, mesmo com a conciliação e com a mediação, mas se não for o caso, se ele não comparecer, multa 10 vezes o valor. Aí fica caro o orçamento da festa. Aí Você falou que isso é feito numa assembleia. Pode ser feito numa assembleia. Você Mas põe na convenção que você autorização para a mediação. Agora, se não quiser, hoje, o que os condomínios estão fazendo? Por que eles estão procurando? Porque o síndico, ele pode e deve chamar para uma mediação e para uma conciliação. Porque o valor é pequeno, não é um valor grande. Então, ele tem essa autonomia. E aí, quando as partes olham para ele e falam assim, mas você não tomou providência. Ele fala, tomei. Eu chamei uma empresa com pessoas qualificadas e eu tenho aqui um documento dizendo, olha, o condomínio banca para aquelas pessoas comparecerem. E aí, O nesse condomínio caso, banca a hora do mediador? O condomínio banca a hora do mediador. E nesse caso, Essa hora ela é dividida entre as partes? Então, quando é o condomínio que chama, quem paga é o condomínio. E para o condomínio está valendo a pena. Por quê? Porque já tem síndico sendo processado por omissão. Porque não interviu. E aí ele vai lá e diz que é direito de vizinhança. Né? Então aí começa a confusão. Fale, você levantou a mão. Eu utilizo muito isso, entendeu? Com respeito ao barulho. Eu sempre falo para o síndico, tem um problema com o vizinho de cima e o vizinho de baixo. Também advogo nos condomínios. Então, quando tem esse problema, eu falo, vamos mandar para o Sejusc ou para um centro de conciliação. Leva para minha câmara agora. Entendeu? Com certeza. Eu sempre levo por quê? Porque o condomínio tem um limite para poder, principalmente com respeito ao barulho. Eu estou incomodando só o vizinho de baixo, entendeu? Só o vizinho de baixo reclamando. Então, o condomínio não consegue ingressar com uma ação na maioria das vezes. Eu chamo para a conciliação e após a conciliação eu viro para a parte, entendeu, incomodada, falo, aqui o condomínio serve. Se você tiver realmente depois que buscar a justiça, alguma coisa assim, você vai. O condomínio fez a parte dele. Provavelmente não consigo notificar e multar, porque é só o vizinho de baixo reclamando. Então eu levo para a conciliação, vou falar para você, 90% dos casos é resolvido. Eu sei disso, eu falo sempre. A vantagem disso é um custo baixíssimo em relação a todas as outras coisas, né? E um resultado positivo. Agora, o que eu tenho dito muito também é, do mesmo jeito que pipocou síndico profissional, do mesmo jeito que de repente o mundo virou advogado condominialista, procurem mediadores
que sejam da área. Tá? Então, isso é, vejam o currículo da pessoa. Hoje em dia está tudo na internet. Não precisa ir muito longe. Né? Então, consultem. Por quê? Porque, às vezes, esses dias, uma pessoa me questionou, ela não é da área de condomínio, eu dei as diretrizes, mas eu não sei se ela apanhou ou não na Assembleia. Né? Porque ela ia numa Assembleia de destituição de síndico, sem nunca ter participado de uma. Né? Então, misericórdia, é exatamente isso. Então, assim, eu hoje, com o mundo especializado, se vocês forem no médico, você tem cotovelo, mão e tem médico que é especialista em dedo já, né? É a mesma coisa a mediação. Por exemplo, no agronegócio, ou soja, quem entende de soja, você consegue vender uma saca de soja igual quando você vende o prédio que está subindo. Não existe. Ninguém plantou ainda. Você já está vendendo a saca porque tem uma nomenclatura. Quando você planta, tem outra nomenclatura. Quando você colhe, tem outra nomenclatura. Quando está no silo, tem outra nomenclatura. Se eu não entendo disso, como é que eu posso fazer alguma pergunta? Como é que eu posso fazer com que a coisa funcione bem? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Ela foi boazinha comigo. Só uma pergunta. Diga. Quando essa situação que as partes não querem sentar para conversar, vizinhos, o síndico convoca a mediação. Mas eles não querem sentar para conversar. Não tem, eu dou uma... É obrigatório ir? Não. Se não tiver na convenção, não. Mas aí o síndico passa... Se tiver na convenção, sim. Se não tiver na convenção, não. Aí o síndico passa a ter um documento escrito que ele tomou a providência, mas que não foi possível realizar a sessão. Eu não digo se eles vieram, se eles não vieram, quem veio, quem não veio. Não existe culpado. Eu só posso dizer que eles foram convidados e não houve a sessão. É só isso que eu posso dizer. Então, amanhã, se alguém vier cobrar do síndico, ele fala, olha, eu fiz o que está ao meu alcance. Eu não sei consertar telhado, não sei consertar conflito. Eu chamei quem sabe fazer. Ele passa a ter um documento que para ele é bom. Né? Então, doutora, só uma pergunta. É só advogado que pode ser o mediador? Não, qualquer profissão. Então, qualquer um que fizer o curso de mediação, lógico, para ter o conhecimento, as técnicas, pode a lei diz maior e capaz. Para o Tribunal de Justiça, tem que ter 2 anos de formado. Né? Aí, qualquer graduação. Não precisa ser. Então, as psicólogas, as assistentes sociais, elas gostam muito de navegar na área de família, né? Então, elas conseguem trabalhar, né? Porque estudaram para isso. Sim. Né? Então, fica mais fácil para elas. É que o síndico, lógico, tem isso de chamar o profissional, mas se o síndico tiver, eu acredito, né, uma capacitação, tiver uma técnica, ele vai conseguir ajudar muito mais os condôminos, né? Então, ela tá ali, o Judeu tá lá. Tá. Isso é muito bacana. A Vera tá lá. Eu faço essa conciliação, mas eu não tenho a técnica. Então, eu chamo os dois e falo para eles conversarem e tento ajudar. Mas não tenho a técnica, então é isso que eu... Mas assim, o síndico na realidade... contratar um profissional, porque tem que ser imparcial. Tem que ser, o síndico é parcial. O que o síndico pode fazer com as técnicas é quando a pessoa fala, ele lida com aquilo, mas não da forma cartesiana. A forma que você vai fazer, aí não pode. Por quê? Porque você representa o condomínio. Você, síndico, é o representante legal do condomínio. Então você não é independente. Né? Você não é imparcial. Né? Então é por isso eu falo de ter as técnicas assim, porque às vezes começa só com a reclamação. Então, às vezes, você conversando com você consegue já conciliar e resolver sem ter que levar, né? Já é um passo. Você atua porque você tem um conhecimento técnico e você vai evitar que o conflito crie essa escala, seja judicializado, porque você tem esse conhecimento. Assim como advogada. Como advogada, eu acabo atuando em alguns processos e procedimentos
opinando sem necessariamente ser o advogado do condomínio, mas porque tem a técnica para isso. Né? Mas, então, doutora, deixa eu fazer uma pergunta aqui no vídeo. Diga. Não acredito que você tem dúvida. Ah, tem. Sempre. Mas mesmo havendo uma ação em andamento, eu posso... Uma ação em andamento entre um condômino contra o condomínio. Eu posso, nessa ação, também levar essa ação, esse conflito para a Câmara. Pode. Aí o advogado... Ou então quando tá pedir a conciliação judicial. Sim. Quando já está judicializado, aí tem advogados, os advogados podem pedir, e aí o juiz tem que determinar. Normalmente o juiz determina para outra parte se manifestar, se quer ou se não quer, né? Mas os juízes mandam para as câmaras ou mandam para os sejusques, mesmo os processos que estão em andamento. Então, isso é muito interessante, porque, gente, em condomínio, um processo é uma coisa que incomoda. A primeira vez que eu realmente senti o quanto incomodava, eu sou conciliadora hoje no 2º grau, lá no tribunal, há muito tempo já, né? E aí, chegou uma senhora lá no tribunal, que ela era viúva do dono da empresa. E ela é advogada, e do outro lado estavam as advogadas. Muito bem, era um problema lá, de empresa para empresa e tal, de uma delas só estavam as advogadas, e ela estava, essa senhora e advogada. E a senhora estava super incomodada, mas muito incomodada. Aí eu não aguentei, eu virei para ela e falei assim, a senhora já veio alguma vez no fórum? Ela olhou para minha cara e falou assim, eu não sou bandida, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Quem vai no fórum é bandido. Eu até respirei fundo, né? Porque você espera qualquer resposta menos essa, né? As pessoas mais novas, elas vão no fórum por causa de trabalho, né? Então, ou porque aconteceu alguma coisa, ou numa separação, ou N motivos, mas os mais velhos realmente não iam. Aquilo me chocou tanto. Aí, naquela época, era lá em cima, o Sejusc do São Paulo era lá em cima. Hoje em dia era no mezanino, mas era 13º, 18º andar, era muito alto. Aí eu falei com os advogados, falei, olha, eu posso mostrar para ela como é que é o setor? Fomos acompanhando, e eu mostrei para ela que era o setor, que tinha uma brinquedoteca, sabe, o que ela estava fazendo ali, como é que ela não estava fazendo ali, porque a hora que eu olhei para ela, essa mulher estava tremendo, gente, de nervoso, passando mal. Então, processo judicial é uma coisa que incomoda qualquer um, né? Eu falo que ninguém vai passear no fórum, né? Hoje eu não tenho o que fazer, em vez de ir no Ibirapuera eu vou no fórum, né? Eu vou passear. Ninguém vai. Ninguém vai. Então, não é um lugar agradável, não é uma coisa que traz bons fluidos, né? Então, utilizem a mediação, conversem com os seus advogados. Se os advogados não tiverem craque nisso, troquem de advogados ou mandem seus advogados estudar. Agora a ordem vem e fala, você está falando mal de advogado? Não estou falando mal de advogado, porque eu defendo a minha classe. Eu acho até que o advogado pode ser um grande aliado da mediação. Ele é um grande aliado da mediação. Exatamente isso. Então, assim, eu falo isso brincando porque eu sou advogada, tem muitos casos que é só judicialização, mas hoje a função do advogado chegou o cliente no escritório, ele tem que saber se é caso de mediação, de conciliação, de arbitragem ou de processo judicial, ou de justiça restaurativa. É ele quem vai, junto com o cliente, orientar para este leque de opções de solução de conflitos. Tá? Doutora, tem outros ainda, mas aí é muito comprido. Oi? É falado sobre esse assunto no AB? Muito. Eu tô meio fora. Eu trabalhei no AB durante quase 3 anos na Seccional Paulista, com o Dr. Rubens Aprobato Machado. Eu trabalhava com ele.
E tinha alguns assuntos que levavam, pelo menos semanalmente na OAB, sobre essas modernidades, as coisas que vão aparecendo. Hoje é falado? Hoje é falado. A semana retrasada, nós tínhamos uma palestra marcada naquele dia que choveu, feito não sei o que na cidade, lembra? Sim. Que parou a cidade inteira. Nós tínhamos dentro da Comissão de Direito Condominial da OAB, da qual eu faço parte, a palestra é sobre mediação condominial. Essa palestra ela foi adiada para agora, dia 3 de maio. Quem quiser, estão todos convidados. Na OAB São Paulo, ali na Maria Paula. Maria Paula. Então dá uma olhada, tem que fazer inscrição no Do site. lado da série, Não, Maria Paula mesmo, no viaduto. Na Maria Paula. Da Maria Paula com a Brigadeira, que é a nova sede. Então vai ter essa palestra. Eu estarei com outros colegas lá. Oi? Qual horário? A nossa reunião começa às 2 e a palestra começa às 4. Tá? Então, nós vamos lá, vamos falar, eu vou falar, Gabriela Megali vai falar também, vai falar a Tatiana e a Silvana Dias. 3 de maio. Né? 3 de maio. Então, nós vamos falar sobre a questão da mediação, da importância da mediação para os advogados, para que eles entendam a necessidade de vir junto, né? De vir junto, de saber que agora é um pouco diferente daquilo que nos foi ensinado no banco da escola. Então, mudou. E como tem um público e também tem um privado, ele pode pensar que ele também pode receber, né? Ele pode ser contratado, ele não tem que ter uma mentalidade. Não, porque assim, se eu chegar para você, você é minha cliente, eu chego para você e falo assim, que começou o quê? E se eu levar para a mediação, eu vou ter que cobrar menos. Eu falo, gente, o raciocínio está errado. Você está levando para um lugar que vai resolver. Você tem que cobrar mais, não menos. É o contrário. A venda está sendo feita errada. Né? Mas e se não der acordo? Se não der acordo, toca o processo. Mas se der acordo, você me deve X. Exatamente. Né? E se não, nós vamos cobrar Y pelo processo. Gente paga para não ter dor de cabeça. Eu quero resolver isso logo. Ninguém gosta de conflito. Acabei de falar, você vai passear em fórum? Não, ninguém vai. Cabeça de juiz, a gente Oi, fala. Eu tenho um condomínio que já perguntou, mas como assim, Vera? Você é advogada, por que você insiste tanto na conciliação? Aí eu usei a sua frase, porque a paz valoriza o seu patrimônio. Eu acho essa frase maravilhosa. Eu falei isso pra ele, ele falou, como assim? Eu falei, exatamente, você evita um gasto de honorários e principalmente um desgaste, porque a paz não tem preço. E quando você promove uma ação judicial, você cria um conflito e cria-se uma atmosfera, às vezes, insuportável no condomínio. Se é um condomínio pequeno, por exemplo. Eu falei para ele, você imagina todas as vezes que você entrar no elevador e você se deparar com o teu vizinho que vocês estão conflitando judicialmente. É super horrível. Acaba com isso que eu coloquei o filme aqui. Né? Então, assim, as pessoas acabam que a emoção leva a atos impensáveis e que ele acabou se matando. Ele matou e acabou se matando. Então, eu coloco aquele filme que tem 20 anos e coloco esse caso de 10 anos atrás justamente para reflexão. Porque as pessoas vão continuar se encontrando. Né? E isso tudo é muito ruim. Acho que esse é o ganho da conciliação, na verdade. Não tem um juiz que não conhece, não convive, não se relaciona. Ele pode tomar uma decisão e sempre vai ter um ganha-perde. E a conciliação é o ganha-ganha. Exatamente, é o ganha-ganha, não é o ganha-perde. Não tem o ganha-perde. Exatamente. Então acho que esse é o pulo do gato. Talvez e é tudo, mas o juiz vai resolver. O juiz não te conhece, ele não quer nem saber quem você é. É um número de processo na frente dele. Ele vai julgar de acordo com aquilo que está no processo. Né? Então, assim, é muito complicado. E o ganha-ganha, realmente todo mundo fica muito mais feliz. Da arbitragem, eu posso vir uma outra vez. Da justiça restaurativa, nós podemos vir uma outra vez. Né? Da justiça
Na justiça restaurativa para condomínios, a Silvana Dias, né? Então, assim, sejam bem-vindos ao mundo da mediação e da conciliação, utilizem, não tem contraindicação, não faz mal para ninguém. Para as empresas é muito mais saudável, principalmente no pós-venda. Você chama o teu cliente, está com algum problema, vem aqui. Vamos conversar com alguém que seja especializado e você mantenha aquele cliente. Isso é muito importante. Acho que está dado o recado. Obrigada. Você pode passar suas redes sociais? Se você Eu posso, vamos. Para a gente poder seguir vocês e... Pode. O meu afilhado fala que eu sou a famosinha da internet. Eu quero uma afilhadinha. Facebook é Ana Luísa Pretel. Tem a Pretel Mediação e Arbitragem também no Facebook. Estou no LinkedIn também. E tem no Instagram Ana Pretel. Então, e você segue de volta a gente? Eu sigo. A reciprocidade é isso que faz movimentar. O moço falou para mim. Eu queria deixar uma sugestão para você, em uma oportunidade, fazer uma apresentação dessa, falar sobre o stalker. Porque eu sou uma vítima do stalker do antigo síndico do prédio. Entendi. Entendeu? Então eu acho que tem muito de se falar da perseguição do síndico com o morador, mas não se fala do morador ou do antigo síndico ou conselho. Como que você chama? Fábio. Fábio, vou te dar uma dica. Aí está o Condo Center. O ano passado, no segundo semestre, nós fizemos esse tema e foi uma das palestras mais bacanas que nós já tivemos no Condo Center, porque debateu um lutador de MMA, a Raquel, que é assistente social do fórum, e um psicólogo. Foi uma das melhores palestras que nós já tivemos aqui, porque eu achei interessante a postura do lutador de MMA, porque ele ensina a defesa pessoal para as mulheres, mas não para ela lutar, para ela evitar o conflito. Como evitar o conflito, como evitar a luta. Porque ela fala que se chegar no nível do síndico pode ser tarde demais. A pessoa pode estar morta já. Isso é sério, faz 15 dias eu renunciei de um condomínio por causa de um ex-síndico que ele falou, 2 anos e meio, eu aguentando ele, aguentando. Ele falou, eu não vou ficar em paz enquanto eu não te tirar. Eu falei, eu vou sair, porque ou ele vai me matar, alguma coisa ele vai fazer. É muito sério isso. Na realidade, a gente nunca sabe qual é a reação do outro, né? Então, e dizer para vocês que eu tenho todo esse tempo de mediação e que na Pretel Mediação e Arbitragem eu tenho uma sócia chamada Gabriela Megali, que estará comigo lá no dia 3, e também a Silvana Dias, que além de mediadora e também do tribunal, Gabriela também é do tribunal, ela é especializada, entre outras coisas, na justiça restaurativa. Então, acho que é uma pessoa legal de vocês trazerem, para que ela fale um pouquinho, né, especificamente, que é para crime de menor potencial, né? Então, mas hoje você tem isso acontecendo diuturnamente nos condomínios também. Então, vale a pena. E lá vai ter também a Tatiane, como eu já falei, mas ela não faz parte da Pretel, a Silvana é mediadora também da Pretel. Então, aqueles que tiverem dúvida, quiserem consultar, quiserem seguir nas redes sociais, tem o site também, e a gente está à disposição, né? E utilizem, vale a pena, né? O custo-benefício é maravilhoso, posso garantir. Os valores são muito baixos pelo retorno obtido, né? Eu não vejo a hora de todo mundo acreditar para poder subir o preço. É justo, não é? Então, não estou falando nada errado. Lei de oferta e demanda, né? Oi? Lei de oferta e demanda. Lei de oferta e procura, não tem por onde, né? Gente, mais uma vez, agradeço a paciência de vocês, agradeço aos colegas que vieram de tão longe aqui, que já me escutaram falar,
várias vezes, né? Então, assim, eu fico realmente muito feliz, né, de vocês terem vindo e espero ter contribuído um pouquinho na vida de cada um, tá bom?